Estamos começando mais um Loki Podcast. Hoje, com muito prazer, recebendo aqui Hugo Albuquerque. Prazer é todo meu, obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço pela presença, pela digníssima namorada que está aqui presente também, que quer também ficar incógnita. Também é assim como o nosso operador Shadow de mídia. Woman e o Shadow Man. Bom, o Hugo Albuquerque, ele é sargento ajudante do Exército Português. Para os brasileiros saberem, equivale ao suboficial ou subtenente, né? Suboficial na Força Aérea, subtenente na Exército e Marinha. Ele foi, quando eu decidi vir, deixa eu abrir um parênteses aqui, quando eu decidi vir para Portugal, que foi em 2018, obviamente eu pensei o primeiro contato que eu deveria fazer com um órgão de uma força armada, que normalmente é o Exército que faz esse atendimento primário, né, com militares de outras forças, normalmente. E assim eu fiz, e o primeiro militar, ou seja, a primeira pessoa que eu falei em Portugal foi o nosso amigo aqui, Hugo Albuquerque, que muito prestativamente, muito solícito, me passou valiosas informações e me motivou mais ainda pelo carisma, pela atenção, pela educação, pela boa vontade, me motivou mais ainda a vir para cá. Você foi um dos que somaram a minha decisão de vir para cá. Ótimo, eu agradeço. Quando tu decidiste mandar aquele e-mail para o Exército, ele caiu inicialmente em Lisboa, no Estado-Maior. E o Estado-Maior analisou a tua carta e como tu já tinhas um objetivo de vir viver para uma zona específica, Coimbra, eles encaminharam a carta até Coimbra. E em Coimbra, como estava num gabinete de operações, informações e segurança, fui eu que li e interpretei aquela carta. E na altura falei com o comandante da unidade e disse assim: embora os recursos sejam parcos, porque como tu deves perceber, um quartel do Exército é exclusivo aos militares. Nós não conseguimos albergar só em situações de excepcional urgência ou características de Covid, outra coisa qualquer, é que podemos albergar pessoas temporariamente no nosso quartel. Sim. E ficámos assim um pouquinho naquela. Nós não o vamos conseguir ajudar diretamente, vamos tentar dentro das outras ferramentas que o Exército tem, nomeadamente o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, tentar dar um empurrãozinho a este camarada que está agora a querer fazer o seu pontapé de saída. O comando daqui de Coimbra deu: Hugo, estás à vontade, na tropa em Albuquerque. Albuquerque está à vontade, estabelece os contactos, vendo na medida do possível em como vamos conseguir ajudar esse camarada. E naturalmente, falando, depois trocando os contactos, trocando o WhatsApp, fazendo algumas chamadas telefónicas, acredito que se calhar fomos um braço amigo para te ajudar a tomar essa decisão. Não conseguimos dar muito, mas é como eu te disse, são as regras do jogo. Nós não conseguimos abrir as portas a toda a gente, porque tínhamos de credenciar, tínhamos que fazer uma série de situações que iam demorar tempo e não podia ser diretamente dizer assim: o Eduardo vem, a gente abre a porta do quartel, arranjamos-lhe aqui já um quarto, mas pelo menos vamos-lhe dar o caminho das pedras para ele tentar ficar. Exato. E se calhar essa sedução, essa pequenina sedução ajudou-te a pelo menos ter uma ideia mais positiva das Forças Armadas e do Exército. E isso agradeço as palavras que usaste aí nesse introito, nessa introdução. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu sofri insultos. Foi bullying emocional. Bullying da última. Fiquei 2 dias sem dormir direito da última live. Olha só, me tô chamaram. sabendo. Está sabendo, né? Me chamaram de barrigudo, Oi. que é isso é fake news. Fake news, pode ver. Não tem não, nada. Está em forma. Barriga de tanque de guerra. Fácil. Chamaram de barrigudo, de careca. Eu botei a touca não é por causa disso não, botei porque tá frio. Exatamente. Lógico. 10 graus lá fora. Portanto. Exatamente, né? Aí me falaram que eu tô careca, barba branca, todo tipo. Até marquei a nossa primeira live foi com um psicólogo. Até marquei uma consulta com ele, que eu fiquei também traumatizado. Acredito. Tantas calúnias, tantas ofensas. Bom. Tu na tua extrema boa vontade e és bombardeado aqui. Pois é. E eu até. Não é fácil. Mas já tomei. Hoje já estás preparado, né? Já veste camuflado. Isso, já para dar uma disfarçada.
Mas já tomei, quando a barriga já me preocupou, já Então. tomei providências. Então vai subir a câmara e a barriga vai deixar de se ver, não? Não é sério, é sério. Já tomei providências, já comprei, está chegando, já uma blusa mais larga. Ah, ok, para pronto. poder. Fantástico. Dois casacos maiores. Maior. Era M, comprei L, que é o tamanho G no Brasil. Perfeito. Pronto, resolve o seu problema. Está resolvido. Eu acho que é o ideal. Então pronto. É o ideal. Bom, Não acho que a gente. Não ao bullying, né? Não ao bullying. Pois Temos é, que ter olha cuidado só. agora. Fake news, entendeu? Exatamente. Calúnias. Isso é muito feio. Não é bom. Podemos começar com aquele. O brasileiro. Como o brasileiro pode viver legalmente em Portugal. Em Portugal. Pois é, então vou fazer aqui só uma introduçãozinha do brasileiro querendo vir para as Forças Armadas e depois vamos à outra, ao lado lá da página e o brasileiro em geral. Pois bem, as Forças Armadas portuguesas, seja ela Exército, Força Aérea ou Marinha, ela é exclusiva a cidadãos com nacionalidade portuguesa. O brasileiro, nascendo no Brasil, não terá nacionalidade portuguesa, não é? Mas tem forma de o obter. Será que... Estás-me a ouvir bem? Eu acho que sim. É, de lado aqui, ó. É? Ok, perfeito. Deixa-me só então aqui ajustar. Não, ele pega aqui, ó, não é aqui. Ok, É perfeito. Ok? E Desculpa. então, um brasileiro nascendo no Brasil, sem ter nacionalidade portuguesa, tem algumas vantagens a qualquer outro cidadão. Há um protocolo de Serviços Estrangeiros e Fronteiras para com os brasileiros que não tenham nacionalidade portuguesa, mas tenham já alguma ascendência, que possam também ter nascido cá, fruto de uma viagem, fruto até de uma estadia temporária dos pais, e esse protocolo ajuda a ser o pontapé de saída, em muitos casos, para ter uma nacionalidade mais rápida. Até neto, não é isso? Até neto. Até neto. Se tiveres na tua árvore genealógica alguém que tenha apelido português, tenha vivido cá, imigrante que foi lá, tu, brasileiro, sem ter nenhuma ascendência, mas que vinhas em trânsito temporariamente ou em visita, férias, tiveste o teu filho cá, isso vai ajudar a despoletar uma série de processos mais rápidos do que se fosse de uma outra nacionalidade mais dispar, estás a perceber? E então, o abrigo dessa comunidade de país irmão é mais fácil para um brasileiro arranjar nacionalidade do que outra nacionalidade aqui mais perto até da Europa, do que um italiano até, ou do que até um espanhol. Temos protocolos mais fáceis de nacionalidade. É um pouquinho aquele sentimento de pertença, por já termos, se calhar, sido filhos de uma grande nação, de uma grande metrópole, daquela comunidade que nasceu depois dos palopes dos países de língua oficial portuguesa. Portanto, há essa facilidade. Portanto, todo o brasileiro que esteja no Brasil e que queira eventualmente servir nas Forças Armadas tem um primeiro passo a fazer. Portanto, tem que conseguir a sua nacionalidade portuguesa. Através de como? Através da Embaixada Portuguesa no Brasil, no Rio de Janeiro. Candidata-se, faz o requerimento de ingresso, há de ser analisado o processo dele. Os processos demoram algum tempo, não são imediatos, mas normalmente o prazo standard, e eu conheço isso um pouquinho porque o nosso amigo Vinícius era um caso destes, de brasileiro sem nacionalidade que quis vir para Portugal como imigrante, mas a começar nas Forças Armadas. Portanto, é um processo que demora 3 meses, desde a candidatura, desde a análise do processo, ver os antecedentes criminais, portanto, analisar a árvore genealógica e perceber se ele se enquadra e se está dentro dos requisitos. Ao fim de 3 meses deram-lhe resposta, no caso do Vinícius, ele automaticamente comprou a passagem, chegou numa sexta-feira, na segunda-feira, iniciou o seu processo de entrada no Exército Português, fazendo o 5º curso de Formação Geral Comum de Praças de 2019, se não me engano, creio que em Vila Real. Portanto, é um processo não tão lento e não tão burocrático como a gente possa imaginar. Sim. Agora, há certos pressupostos. Por exemplo, para a candidatura para o Exército, ele tem que ter no mínimo 18 anos, a tal nacionalidade ou processo em andamento, no máximo 24. Nós só aceitamos mais de 24 anos no caso de pessoal que tenha licenciaturas, eventualmente na área da saúde ou na área do direito, e aí conseguimos arrastar a idade até aos 30. Portanto, se houver algum brasileiro com a intenção de fazer a sua imigração, mas com o starting point no Exército, se tiver mais de 18 anos, se não tiver cadastro, se tiver alguma formação de base ou 9º ano, 12º ano, licenciaturas,
vá à Embaixada Brasileira, à Embaixada Portuguesa no Brasil, faça o seu requerimento e provavelmente no espaço de 3 meses é-lhe concedido um visto temporário e é abrigo desse visto temporário que ele pode iniciar aqui o seu processo de candidatura. É óbvio que estas janelas de tempo têm que coincidir. A melhor forma depois do processo ter dado entrada na Embaixada, é ir ao site do Exército Português, ir à parte das candidaturas, depois até nós podemos deixar no final, quando o podcast ficar finalizado, deixar algumas hiperligações para eventualmente alguns interessados poder consultar. Ótimo. Depois de estar o processo dado na Embaixada, acompanhar as candidaturas do processo português online, que ele vai constantemente disponibilizando onde é que começam cada curso que nós damos. Nós damos curso de formação geral comum de praças, damos cursos de formação de sargentos e damos curso de formação de oficiais no regime de contrato. Esta é uma das formas de servir. Há outra forma de servir que é diretamente para o quadro permanente, através da Academia Militar. O pressuposto é o mesmo, ter nacionalidade portuguesa. O processo de entrada é que só acontece uma vez por ano. Ou seja, o brasileiro que estiver lá no Brasil e quer eventualmente vir até Portugal, sabe que se quiser fazer carreira e começar diretamente na academia, tem que fazer uma coisa. Tem que, novamente, não querendo ser chato, ir novamente à Embaixada, tratar do seu processo, vem o visto. E aí sabe que no ano de janeiro e fevereiro de cada mês comum, no mês de janeiro e fevereiro de cada ano comum, tem que começar o seu processo de candidatura que vai culminar em setembro. Portanto, ao longo destes meses todos, destes 9 meses, ele vai fazendo 5 fases de candidatura para o Exército. Portanto, há de fazer provas escritas, provas físicas, provas médicas, provas psicofísicas ou psicomotoras, que depois vão culminar numa fase de prova de aptidão militar e só depois destas fases todas é que culmina o processo de entrada para fazer a academia e assim para a forma de prestação de serviço quadro permanente. Essas provas todas ele faz aqui em território português? Aqui em território português. Okay. Não há forma de o fazermos no outro lado. Portanto, mas aí ele recebe automaticamente a autorização para vir. O visto temporário. Aí, apresenta-se. Vem fazendo as suas provas. Se eventualmente o visto temporário à partida o primeiro será de 6 meses, sem vínculo contratual, renova novamente, porque de janeiro, fevereiro até setembro o visto temporário ele vai caducar, mas ele vai ter que o renovar automaticamente e depois poderá eventualmente em setembro ingressar no quadro permanente. Portanto, passou aquela bateria toda de testes, ficou apto e então ele vai começar uma carreira no quadro permanente. Portanto, aquela situação que nós tínhamos visto antes, como foi o caso do Vinícius, ele teve o visto temporário, mas veio fazer uma forma de prestação de serviço em contrato, em regime voluntário ou regime de contrato, ele só poderá atingir um máximo de 6 anos neste regime. Se quiser efetualmente vir no regime quadro permanente, ele faz esta bateria mais longa, começa o curso terá no mínimo 5 anos, mas depois ficará a ser um militar do quadro permanente e terá uma carreira, espero-se longa, de no mínimo 36 anos de serviço. O Brasil está 35 agora, era 30, mudou para 35 recentemente. Nós já tivemos só 30, nós agora, fruto de um sistema de reformas e de compensações um bocadinho deficiente, porque não estamos a conseguir ter malta jovem que consiga suportar estas reformas todas desta população envelhecida, tivemos que aumentar mais as datas de passagem à reserva e à reforma e neste momento está nos 36 anos. Eu acho que é um processo natural à medida que a população vai aumentando a expectativa de vida. Eu acho que é um processo natural dos sistemas todos de aposentadoria, de reserva, de reforma, que também aumentem a idade. Eu acho que é comum isso. O jovem de 50 anos de hoje é mais apto fisicamente e mentalmente que se calhar era há uns anos atrás. E então, tem 2 questões que ficaram... Sim. Tem 3 perguntas aqui. Então, vamos lá. Do Marcelo Franco. Marcelo Franco, esse aí é o Franco, meu amigo? Meu amigo, servi com ele no GEIVE, Grupo Especial de Inspeção em Voo, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Muita gente boa. Espero que seja ele, Marcelo Franco, de São José dos Campos. Acho que ele está em São José dos Campos agora, São Paulo. Manda um abração para ele aí. Se for ele, se não for também está dado abraço. Se for ele, um abraço mais chegado que eu conheço. Pode falar a pergunta dele. Obrigado, Franco. Ele disse, a minha esposa tem uma avó que nasceu em Portugal.
poderiam servir às Forças Armadas de Portugal? Perfeito. Está aí o elo. Mas olha só. Diretamente não. O filho dele é bisneto dela. Sim, mas tem uma ligação. Tem uma ligação. Sim, não é tão simples. Se for neto, é bem mais fácil. Bem mais fácil. Agora, o grau de parentesco, se nós formos ao site do justiça.gov, que é o Ministério da Justiça, que também podemos depois deixar nas hiperligações no final do podcast. A plataforma de aceitação diz só a partir do momento que existe algum grau de parentesco. Portanto, agora se ele é em terceira, quarta geração... isso vai ser analisado. Sim, vai ser analisado Quanto o processo. mais próximo, mais fácil. Claro, sim, Okay. será mais fácil. Mas também não será... Essa a minha impressão. Ok, é isso. O que eu, como brasileiro, que vivi mais de meio século de vida, é bom, né? Vivi mais de meio século no Brasil, estou aqui há 3 anos, fiz 3 anos agora, 26 de janeiro de 2022, fiz 3 anos aqui. E a percepção prática que eu tive, lógico que essa comparação, ela varia muito de acordo com o padrão de vida de cada um, e com as condições de quantos filhos você tem, se estão em idade escolar ou não. Por quê? Nós sabemos que no Brasil, a escola pública, infelizmente, ainda tem uma qualidade muito ruim. Então, no Brasil, quem tem um mínimo de condições, paga escola particular para os seus filhos. E escola particular das melhores, quem pode, é muito cara. Muito. É na faixa, digamos, uma escola... Um terço do vencimento? Mais de um terço? Um terço. De que vencimento? Do base? Do salário mínimo do Brasil? Sim. Então você vai se assustar agora. Então, chuta aí. Eu vou lhe falar. O salário mínimo no Brasil hoje deve estar... Desculpe, gente, eu não vi, mas deve estar 1.100, no máximo 1.200. Acho que é 1.100, acho que deve ter aumentado alguma coisa agora. 1.000 e pouquinho reais, ok? O real, o euro está R$6 e pouco, 6,20, última vez que eu olhei nos últimos dias. Se você quiser colocar o seu filho, olha só, eu tenho 2 filhos, um em idade escolar e o outro não. Então eu tenho essa experiência. E, graças a Deus eu pude pagar, durante toda a minha vida, eu pude pagar colégios particulares para os meus filhos. Ótimo. Dentro da minha possibilidade, os melhores que eu pude. Porém, os que eu pude foi de classe, no Brasil, classe média, média baixa. Quem é classe alta no Brasil, paga hoje para o seu filho, que no Brasil é ensino fundamental, aqui é um ensino básico, no Brasil é ensino médio, aqui é secundário, paga mais ou menos de R$4.000, R$5.000 só de mensalidade de uma escola de nível alto no Brasil. Então, se uma pessoa tem filhos em idade escolar, ele vai vir para cá, vai estudar numa escola pública, que é o padrão das melhores, eu digo até, tem um pedagogo, Pierre Luigi, eu adoro ele, acho que ele até, desculpa, eu acho que ele é falecido, mas é muito bom, continua vivo, porque os seus vídeos, seus ensinamentos estão aí, não é? Sim. A nossa vida não é só a carne que vivemos, mas o legado que deixamos, né? Então ele continua vivo, para mim ele continua vivo. E ele falou uma frase uma vez no vídeo que eu vi dele, que eu como brasileiro é difícil de ouvir, mas ele também é um brasileiro, eu acredito que ele também ama a nossa pátria, mas a gente tem que ser realista. E ele, num dos vídeos que eu vi dele, ele falou o seguinte, o seu filho, ele perguntou assim, o seu filho estuda no Brasil? Ele falou, a educação dele é ruim. Não, mas eu pago a melhor escola que tem no Brasil. Eu pago R$6.000 de mensalidade na escola que meu filho estuda. É a melhor do Brasil. Está no 0,1 de todas as escolas do ranking. Ele falou, é ruim. O problema da educação no Brasil é estrutural. É um método de ensino ruim. É triste saber isso, mas é só a gente olhar os resultados internacionais que a gente vê que é uma verdade, infelizmente. Né? Então, voltando, quem tem seus filhos em idade escolar vai vir para cá, vai ter a certeza que seus filhos vão receber uma educação das melhores do mundo, isso eu pesquisei. Né? A Europa, se não for o melhor, é um dos melhores lugares para se estudar no mundo, e eu considero para viver, não é à toa que eu estou aqui, então sou suspeito para falar. Né? Sim.
Confere. E Portugal, se eu não me engano, pelo menos quando eu fiz a pesquisa, era a terceira melhor educação da Europa. Sim. Que é a melhor do mundo. Que eu considero a melhor do mundo, muitos consideram. Então, seu filho vai vir para cá, se você tem filhos em idade escolar, e você vai gastar absolutamente nada. Nada. Nem o material você gasta. Você recebe os livros todos de graça. Isso no Brasil, você recebe... Eu acabei de receber um e-mail hoje, que eu tenho que responder até o diretor de turma, nosso amigo Gonçalo, que é professor do Lucas, meu filho mais novo, é diretor de turma dele, é uma pessoa agradável, que eu estou até tentando trazer para cá. Se estiver ouvindo a gente, olha o nosso convite, hein? Está de pé o nosso convite. Tenho que responder um e-mail para ele, que ele está oferecendo para os alunos que precisarem, notebook, conexão com a internet, fone de ouvido, e ele pode usar até ele terminar o 12º ano aqui, que no Brasil é o 3º ano do ensino médio. Então são coisas que no Brasil não é comum, nós não temos. O máximo que você vai pagar é o almoço do seu filho, que é um valor, eu vou falar aqui, aqui as pessoas existe uma norma de identificação de um poder aquisitivo. São 5 escalões, não é isso? São. 5 escalões, separados por poder aquisitivo, é da família, né? É da família, do englobamento. Afeta os rendimentos englobados do casal ou de todos os que possam trabalhar dentro da casa. Se houver um filho maior, esse rendimento também é englobado. No Brasil chama renda familiar. Isso. Ok. E aí essa renda é dividida em 5 escalões e, de acordo com os escalões, eles têm subsídios, né? E eu, por exemplo, cheguei aqui, se eu não me engano, eu sou o 4º escalão e aí eu já não tinha desconto. Só até o 3º parece que tem. Né? Tem algum desconto. Quanto menor o escalão, maior o desconto. Então eu já pagava o almoço dele, eu pagava full, eu pagava o valor completo. Máximo, que é €1,46. Sim. Né? É um valor quase simbólico. Né? Sim. Pois é, e um almoço completo, sim. Nutritivamente completo. Exatamente. Sim. Pode não ser uma maravilha, até porque se faz para muita coisa, a gente claro. serve em quartel, a gente sabe que é diferente eu fazer um almoço para 2 pessoas e fazer um almoço para 200 pessoas. Para 400, ou até para 2.000, dependendo do universo. Claro. Exatamente. Então, e ele fazendo... E um detalhe, ele pediu para mudar de curso, passou para o curso de programação, e o curso de programação, que é um curso técnico, nem o almoço paga. Ótimo. Eu não sabia disso. Eu falei, filho, foi reservar, que aqui a gente entra no site da escola e eu reservo os almoços. Ali eu vejo, inclusive, qual é o prato que vai servido, que é servido. Tem sopa todo dia, diz o que é a sopa, prato principal. Tem prato vegetariano, eu posso escolher o prato vegetariano, tudo mesmo preço. Prato vegetariano, eu entrei lá, estava tudo zero. Falei, tudo zero? Aí falei com ele para perguntar, ele falou, não, porque o técnico não paga. O técnico profissional não paga. Nem o almoço é zero. Sim. Então, ou seja, na minha condição, no meu poder aquisitivo, no padrão de vida que eu tinha, considerando que eu vim para cá só com um filho em idade escolar, o que eu senti, considerando para comer, mobilidade e detalhe, no Brasil eu morava em casa própria. Certo. Aqui eu estou morando de aluguel. Certo. O meu poder aquisitivo, meu padrão de vida aqui, o meu poder aquisitivo se manteve o mesmo. Ótimo. Eu estou mantendo o mesmo padrão de vida que eu tinha no Brasil. E com o mesmo salário. Tá? Eu vivo aqui só com o meu salário da minha aposentadoria. O mesmo que eu tinha no Brasil. Eu não senti diferença. Não sentiste diferença? Não senti. Inclusive, é aquilo. Isso é muito pessoal. Porque depende do padrão de vida que você tem. Claro, se fumas, se não fumas, tens o hábito de sair à noite se não tens. O tipo de comida que você come, tipo de ambiente que você frequenta, isso tudo vai mudar. Claro. Então, é aquilo, eu falo pelo meu padrão, foi a percepção que eu tive. Supermercado, eu posso até deixar, se as pessoas quiserem, comentem aí, eu posso até deixar os supermercados aqui que eu compro, eu não vejo grande diferença dos preços das coisas aqui para o Brasil, não. O básico, o leite, o arroz, vês aqui o equiparado. Até mais barato. Uma outra coisa mais cara, a maioria mais barato. Se você fizer a conversão. Agora, olha, nesse momento não, porque o euro está alto, essa questão da pandemia. Quando eu vim para cá, o euro estava 4 e pouco. E logo ele foi para 5 e pouco, 6 e pouco.
escalou. Isso deu uma dificuldade, dificultou um pouco. Mas não é uma condição real. Esperamos que, resolvida essa situação, Sim. a condição do real... Que a inflação volta outra vez vai a diminuir. melhorar. Sim. Então, nesse momento, está essa questão. Então, se existe curso de formação de sargentos e oficiais em Coimbra? Em Coimbra, não. Então, tentando explicar. Quem quiser fazer curso de formação de sargentos e de oficiais, tem duas formas de o fazer. Ou através da Academia e Escola de Sargentos, e será para o quadro permanente, e esses serão em Lisboa e Caldas da Rainha, ou pela forma RVRC, Regime Voluntário, Regime Contrato, que poderá ser nas Caldas da Rainha, Porto ou Lisboa. Portanto, em termos de voluntários contratados, nós conseguimos fazê-los em 3 locais do país. Se for para o quadro permanente, a Academia será em Lisboa e a Escola de Sargentos será nas Caldas da Rainha. Distam da cidade de Coimbra, portanto, Caldas da Rainha cerca de 150 km, Lisboa 200, portanto, ficará uma hora... 100 km. Uma hora e pouco até Caldas da Rainha, 2 horas até Lisboa. Estes são os únicos locais onde dá para fazer curso de formação de sargentos e de operação, por exemplo, das nossas classes dentro do Exército. Nós no Exército saímos com o bacharelato neste momento. Portanto, o soldado que queira fazer o curso de formação de sargentos, porque o Eduardo também foi suboficial na Força Aérea, Sim. quando sai com o curso de formação de sargentos já sai com o bacharelato. Interessante. Os oficiais, quando acabam a academia, saem com o nível mestrado. Portanto, este é o nível que... Este é o nível que também, eventualmente, se a pessoa se quiser desvincular das Forças Armadas, por algum motivo, ajuda a ter este processo já terminado e é aí que ele vai para o mercado de trabalho com estes níveis académicos. Está bem? Isto em termos de comparação. São 2 anos de formação de sargentos lá. São 3. Nós também não é fixo, isto é fluido. Consoante a área de especialização, ok. ele poderá o curso ser maior ou menor. Portanto, no meu ramo, na cavalaria, são 2 anos de formação. Mas se for, por exemplo, um homem da área da mecânica e da mecânica de míssil, já precisa de 4 anos. Portanto, consoante a área de especialização, o curso poderá ser mais longo ou mais curto. Mas, no mínimo, as tropas de combate são sempre 2 anos no curso de formação de sargentos, 5 anos no curso de formação de oficiais, na academia. Portanto, estes são os tempos base. A academia também terá médicos que poderão demorar 9 anos a formar e nós também teremos sargentos que poderão demorar 4 a 5 anos a formar. Depois flutua um bocadinho aqui com a área de especialização. E depois também tem outras nuances, e tu também sabes isso. Temos a tal formação contínua que nós ao longo da nossa carreira vamos tirando. Digamos que o Exército prepara um pacote básico do combatente, mas depois ele fluidamente vai se especializando noutras áreas. Eu dava também o meu exemplo. Eu comecei na cavalaria, comecei a minha carreira nos blindados, nos carros de combate, fiz 8 anos nos blindados, formei-me especificamente para isso, mas depois dei um salto, vim até à Polícia do Exército. E depois até podemos falar aqui um bocadinho das diferenças da Polícia do Exército portuguesa e da Polícia do Exército brasileiro, porque eu tive a oportunidade de conviver com a Polícia do Exército cá, brasileira cá e lá, no Brasil, e podemos fazer aí algumas comparações. Mas lá está, comecei nos blindados, fui até à Polícia do Exército e agora ultimamente também me reinventei e estou numa área completamente diferente. Também dentro das Forças Armadas, mas estou como técnico de segurança e saúde no trabalho. Também tive de tirar outra especialização, foi mais um ano de formação que eu acrescentei à minha formação académica. Portanto, esta formação base é fluida e também te vai dando graus académicos. Continuo com o ranking de sargento, ok? Mas isto ajuda-te, se um dia quiseres fazer a tal separação de serviço, já levas este nível académico para depois trabalhar. Do Max Menezes. Max, será que é Max, meu amigo? Também? Meus amigos são todos presentes aí. Disse boa tarde. Boa tarde. Como a vida no Exército Português influenciou o seu caráter civil? Então é ele mesmo, meu amigo, perfeito. porque ele já tinha me mandado essa pergunta e eu falei, se você puder, faz lá ao vivo. Se não muito... puder, já está anotado aqui para fazer. Então, meu amigo, grande abraço aí. Servimos juntos também no jeito. Moldou e muito, porque eu era um projeto de rebelde em potência, não é? É mesmo.
Até aos 18 anos gostava muito de jogar à bola e de namorar, né? Oh, pai, já então, esse é o seu crime. E eu não queria nada com os estudos. Embora me tivesse safado sempre bem, nunca chumbei de ano, nunca repeti de ano até o 12º ano, mas eu detestava a organização, eu detestava a hierarquia, eu detestava ordens. Eu queria jogar à bola. E entrei, por estranho que pareça, eu comecei a cursar no ensino superior, em auditoria e contabilidade. Eu e os meus pais achávamos que eu tinha que ter formação académica, e eu acabei o 12º ano e entrei numa universidade. Mas estive lá um ano a seco, a desistir-me e a castigar-me, porque eu não conseguia acompanhar o ritmo. Eu achava que o ensino académico não servia claramente os interesses de uma pessoa cábula que eu era. Okay. Eu sou prático, não gosto de estar a estudar muito tempo, gosto de estar atento e depois a responder a seguir. Então eu sou muito mecanicista, né? Ação-reação. Mais pragmático, mais pragmático, mais direto. Atuação direta. Não gosto de enrolar aqui muito o croquete, porque depois... Entendi. E eu desanimei com o ensino académico. E enquanto eu estava no primeiro ano de auditoria e contabilidade, comecei logo imediatamente a pôr papéis para várias forças que eu achava que se identificavam comigo. Mandei os papéis para a Polícia, para a Guarda Nacional Republicana, Exército, Força Aérea. Em todas não me deixaram entrar porque eu tinha 17 anos e ainda não podia, mas o Exército, com a autorização dos pais, deixava. Então comecei a fazer o processo de candidatura ainda com 17 anos, com a autorização dos meus pais, portanto. Com a autorização dos pais, desculpe cortar, é a partir de que idade? 17 anos. 17? 17 anos. No Brasil já pode, se for para ser oficial, por exemplo, as escolas iniciais lá... O colégio militar e assim? Não é colégio, por exemplo, a IPCAR, que é, vamos dizer, equivale ao ensino básico? Não, ao ensino, que é o secundário aqui, que é o ensino médio no Brasil, é a partir de 14 anos. Nós também temos estabelecimento de ensinos militares. Não sei se mudou. Nós temos também estabelecimentos de ensino militares, que é o caso do Colégio Militar e o Instituto de Pupilos do Exército, que aceita crianças a partir dos 8 anos. É um regime paralelamente militar. Os miúdos aprendem a manejar arma, como é óbvio, mas são armas clássicas, não são as armas de guerra atuais. Portanto, são armas descaracterizadas e são armas sem capacidade de fogo. Mas começam com a ordem unida, começam com os princípios e os ditames militares. Mas fazem militar no Brasil? Sim, fazem o seu percurso todo até o 12º ano, lá. Sim. É um ensino de cariz militar, mas o aluno não é militar. Isso, não é? O aluno não é militar. Não acaba com ranking, não acaba com posto nem com uma patente. Portanto. Mas esse EPICAR que eu falei é militar mesmo. Você já entra para... E começa com essa idade. 14 anos. Isso é bom. Isso é um processo de recrutamento dos melhores, né? Aos 14 anos. É porque aos 14 anos nós temos que efetivamente começar a ter uma decisão, não é? Nós temos que saber o que é que queremos para a nossa vida. Os 18 anos é o pleno. Ou continuas e estudas, ou então tens que vir para o mercado de trabalho. Estes 4 anos são 4 anos de adaptação. Isso é importante. Nós aqui, lá está, tirando os estabelecimentos de ensino que são de cariz militar, portanto, de uma índole muito forte militar, que também ajudam a muita gente a que acaba o colégio militar e os pupilos do Exército até o 12º ano, e depois há ali uma grande falange, 30%, 40% de pessoas que continuam a carreira militar. Sim. Também há muita gente que chegou alto, já chega de farda, de ordem unida, de marchar, já chega de estatura. É o perfil de cada um. Isso é. Eu claramente era um anti-rigidez militar, não se ingrei na parte académica, e quando entro no mundo militar de chanfre, sem conhecer nada, eu apresentei-me em 2003, portanto há 19 anos, nas Caldas da Rainha, com gel, 2 calças de ganga e 2 camisas, porque pensava que ia ser general, não é? Bem, agora vou fazer um curso de sargento, já fiz aqui umas provas escritas, físicas, médicas, psicofísicas, psicomotoras, as chamadas psicotécnicas. Sim. E agora vamos fazer a tal prova de aptidão militar, que é um mês, que equivale ao mês de recruta, até jurar as bandeiras. Portanto, eu pensava que essa prova de aptidão militar era onde eles iriam ver
Se eu sei mandar, né? Mas é exatamente o oposto. Ali não mandas nem sequer na tua vida, nem sequer no teu par de botas. Ali é a desfragmentação do ser, né? Exato. Ali é agarrar no ser humano em bruto, desfragmentá-lo, desprocessá-lo, tirar-lhe a parte do mimimi, deitá-la fora e dizer-lhe assim, a missão é o mais importante. Exatamente. Risco, limpa o disco bem limpinho e está a zero. Está sem 0 megabytes. Tem mais uma pergunta aqui do Joel. O Joel? Nadador, Joel? Policial rodoviário federal. Gente. É amigo do amigo Faur, do Paraná? Não sei. Gente muito boníssima, muito humilde, muito parceiro e sábio. Adora conhecimento, adora. Muito bom companheiro. Obrigado, Joel, pela participação aí. Ele disse, tendo em vista que o sistema educacional em Portugal é melhor do que o do Brasil, os brasileiros têm dificuldade em conseguir se inserir no mercado de trabalho em português? Boa pergunta. Opa. Nós já abordámos isso no último almoço que tivemos lá no quartel. Sim. Pois bem, eu acho que dou o meu ponto de vista e eu acho que o Eduardo também deve dar o dele. O brasileiro, em potência, é um ser muito adaptável, mais adaptável que o português. Nós somos um bocadinho rijos de cintura. O Eduardo já percebeu. O português tem alguns vícios genéticos, gosta de poupar, é desconfiado por natureza, vive muito para a família, é pouco investidor, portanto, tem 10, prefere ficar com 10 até à morte do que apostar esses 10... Passa melhor um na mão do que 2 voando. Portanto, nós temos toda essa gíria de povo de pouco arriscar, não é? Tivemos aí uma epopeia muito grande há uns 500 anos atrás, em que nos metemos naquelas cascas de nós não sabemos como e conseguimos partir por aí. Há quem diga que também foi sangue templário e sangue de outras gentes que veio cá despoltar este sentimento de descoberta. Mas o português típico é, por natureza, muito desconfiado e pouco flexível. Já o brasileiro é um ser bastante flexível. Aquilo que o brasileiro nos mostrou nestes últimos anos, e em contexto de pandemia, em que nós nos vimos obrigados a ficar aqui em casa de quarentena, o que nós vimos foi o brasileiro ocupar uma camada de emprego que não existia em Portugal. As entregas de alimento em casa, porta a porta, foi completamente absorvida pela comunidade brasileira. Portanto, em tempos de sujeição e em tempos de dificuldade, o brasileiro arregaçou as mangas, veio para a sua scooter, veio para a sua máscara, veio para a sua caixinha térmica nas costas e passou a garantir aquilo que nós iríamos ter dificuldades, que era o processo de todo quarentena, não conseguir ir ao supermercado, como é que vai ser agora, o meu pai também não pode sair, não posso expor ao risco. E o brasileiro, tudo bem, também já tem uma tradição de motoboy, de entregas no Brasil que nós cá não tínhamos, mas foi o que aceitou o risco. E então, essa adaptabilidade a mim mostra-me que o brasileiro, se quiser de facto vir para o ensino português, que se calhar tem um padrão um pouquinho alto, ele vai se adaptar com facilidade. Nós temos cá também muita gente de fora. Nós temos cá Lopes, pessoal do Cabo Verde, de Angola. Temos também algumas comunidades imigrantes que têm vindo do leste. Mas eu acho que o brasileiro, em termos desta parafernália de nacionalidades cá em Portugal, é aquele que se calhar terá mais sucesso até na área escolar e na área académica. Esta linguagem que nos permite ouvir e decifrar logo à primeira sem tradução, acho que é a vantagem que o brasileiro tem aqui em termos de ter que um dia vir fazer escola e ter que ser posto numa turma de outras nacionalidades, porque às vezes o desenho escolar é um pouco assim. Então vamos fazer aqui uma turma. Esta turma é o quê? Esta turma é aquela que já vem certinha, juntinha de outra escola que lá de trás. E agora temos 4 chineses, 3 brasileiros, um romeno ou 2 e vamos criar uma turma. E nessa amálgama da junção do puzzle escolar, o brasileiro vai ter quase certeza mais vantagens em relação às outras nacionalidades. Portanto, eu acho que o brasileiro não vai sentir essa dificuldade do padrão escolar em relação ao Brasil.
poderá eventualmente sentir uma certa atrição, uma certa resistência. No início. No início, acredito, epá, vai ter que estudar se calhar mais um pouquinho. Sim. Vai ter que dedicar mais umas horinhas, às vezes, naqueles processos adicionais, no acompanhamento escolar, naquelas horas ad hoc que são postas ali para a pessoa conseguir acompanhar o ritmo. Mas a versatilidade do brasileiro vai fazer que esse obstáculo seja facilmente ultrapassado. Eu acredito nisso. Eu agora gostava também que o Eduardo, né? Ele agora já não estuda, mas tem o filho a estudar. Exato. E ele se calhar pode dar aqui uma opiniãozinha acerca da adaptabilidade dos seres. Bem, eu vou falar obviamente pela a minha percepção da coisa, porque eu não estudei. Quem estudou foi ele. Então é uma observação de pai, mas é uma observação fora, não como aluno. Então eu vou falar o que eu percebi que aconteceu. O meu filho, ele no Brasil, ele era excelente a nível de notas, ele sempre fechava o ano com média acima de 9. Lá são 10 o máximo, aqui é 20, lá são 10. Então, ou seja, mais de 90%. Ele sempre fechava o ano com mais de 90% de aproveitamento, que é a nota 9 e pouco lá. Sim, quadro de honra. Isso. E, inclusive, ele estudou uma época no Tamandaré, não sei se você já ouviu falar, o Tamandaré, não. É colégio curso. Aqui em Portugal, tem para quem não sabe no Brasil a palavra colégio e escola, elas se confundem. Em Portugal não, é muito bem definido, né? Escola é pública, colégio é particular, que acho que não dá 5% das instituições de ensino no Brasil. São muito poucas. 90%, 95% são públicas, que é um ensino maravilhoso, não tem necessidade nenhuma de ter uma escola particular aqui. Na minha visão, obviamente. Então, ele estudou no Tamandaré, inclusive no Tamandaré você faz quase um concurso para entrar lá. E ele foi bem classificado nessa avaliação que ele fez, estudou lá por um tempo, no tempo que ele estudou, ele esteve entre os 3, lá você recebe um certificado, os 3 melhores alunos da turma, ele foi classificado. Então ele sempre teve um histórico maravilhoso, a nível do padrão, do contexto que ele estava inserido, ok? Viemos para cá. E aí? Vamos ver, né? Primeiro ano. Deixa eu perguntar para o meu filho, posso falar? Posso falar o que aconteceu? Não tem problema? Então, tudo bem. Sem filtros, né? Primeiro ano, passou raspando. Que a gente fala raspando no Brasil. Passou quase no mínimo de aproveitamento. O mínimo de aproveitamento aqui acho que é 9,5, 10. Isso, quase 50%. Nas médias de cada disciplina. Isso, 50%. Seria nota 5 no Brasil, que é mais ou menos também 50% no Brasil. Passou raspando, que a gente fala no Brasil. Né? Sentiu dificuldade, é muito volume de matéria. Aqui o ensino quase todo dia, é o dia inteiro. É um padrão que eu conversando com ele, mais ou menos a percepção que eu tive. O sistema de ensino aqui é um sistema que ele passa o conhecimento, na aula é tratado o passar o conhecimento. E o aluno tem que se virar para fixar o conhecimento. Mas também tem um detalhe, porque eu terminei o 7º, e quando eu fui pro 8º, eu cheguei aqui, eu fui pro 8º já nos últimos meses. Um detalhe, olha só, isso não, realmente ele venceu, eu não tiro, eu estou fazendo essa comparação, mas o mérito dele não se compara. Claro. Porque olha só, o ano letivo no Brasil começa em fevereiro, termina em dezembro. O ano letivo aqui começa em setembro, termina em junho. Completamente então, diferente. quando um estudante vem para cá, ele tem esse dilema. Ou ele termina lá e entra aqui no meio, ou ele para no meio lá para entrar aqui no começo. Primeiro handicap, logo. Pois é. Então, ou seja, nós decidimos que ele ia terminar um ano lá. Então terminou lá em dezembro, viemos para cá em janeiro, para ele começar as aulas em fevereiro. Ok? Nisso já se passou, aqui no Brasil é dividido em bimestre. Aqui é dividido em trimestre. Lá são 4 bimestres, aqui são 3 trimestres. Então ele chegou aqui já quase no final do segundo trimestre. Ou seja, ele terminou o 7º ano no Brasil, entrou aqui, aceitaram ele no 8º,
aceitaram, analisando o processo dele, o histórico. o processo, toda a conjuntura, aceitaram ele para o 8º, já, apesar de estar já quase no final, mas aceitaram. E mesmo assim ele conseguiu ser aprovado. Ótimo. Mesmo assim, eu Eduardo, falei para ele, foi uma vitória. E tudo aquilo que a gente não viu. A mudança, o processo de mudança cultural. Claro. O processo de comunicação. Dos amigos, de tudo. Todo uma... ele tinha 14 anos quando chegou. Isso é um ano-teste. Isso não, é não. prova zero. Uma grande vitória. E na prova... conseguiu ser aprovado. Ele falou, o normal é o primeiro ano ser reprovado. Sim. É normal. Isso é normal, exatamente. Isso é normal. Então ele passar com a nota mínima não é demérito, não. Nada, pelo contrário. O que foi mais engraçado é que no primeiro dia de aula, no primeiro tempo de aula, já foi um teste de história. Chega e é logo avaliado. Olha que interessante. Logo no posto. História ainda, que a gente não estuda praticamente nada. E a história portuguesa, muitas das vezes, converge com a brasileira, mas o grito do Ipiranga lá é muito mais... E aqui em Portugal quase nem se fala dessa página tão negra, né? Da separação da colónia, né? Portanto, a história é bastante distante, né? Exato. Mas isso... Sim. Tiveste positivo. Olha só, fantástico. Olha só. Ele é um miúdo inteligente, pá. Físico-química, eu nunca tive físico-química, né? Antes de vir pra cá, tive 67%. Ótimo. 67%? Caramba. Positivo também. Tirou nota 13 e pouco, né? E o que é que tu achas em comparação com o sistema escolar, o sistema de ensino brasileiro? Tua opinião. Tu é que és... Muito melhor. Um ponto principal que eu destaco da educação portuguesa, que eu acho incrível, são os cursos profissionais. Desculpa, o teu microfone tá... Não consegui conectar. E será que as pessoas será estão que as ouvindo? pessoas estão ouvindo? Se alguém puder comentar aí, você consegue ver aí o ganho do microfone? Eu consigo ver. Ok. Tá saindo um pouco. Ok. Os cursos, né? Os cursos, a opção de você poder escolher o que você vai seguir no secundário, né? É muito bom, é muito bom. É uma coisa que eu fiquei sabendo que estão querendo colocar isso lá no Brasil também. Ótimo. É muito bom. A especialização profissional, porque temos que ser realistas. Aqui o paradigma durante 20 anos era formar muitos médicos licenciados, ou seja, ter muita gente doutorada e pouca gente técnica. E nós neste momento... Muito cacique, pouco índio. Exatamente. Nós agora estamos... Isso é um problema no Brasil, tá? Vivemos isso hoje. Nós estamos com este problema cá. Tem mais faculdade que escola técnica. Tal e qual. E neste momento, construção. Nós temos que importar pessoal de outros países para vir fazer construção. Produção, nós temos que importar outras nacionalidades para fazer produção. Agora temos cá muitos pensadores. Então subutiliza o formado, ele acaba desempenhando uma função técnica. É o que está a acontecer efetivamente. A realidade é essa. É o downsizing da força. Sim. Ou seja, a pessoa está muito capacitada, mas não consegue trabalhar na área, então tem que ocupar os outros parâmetros da sociedade. Esse é o problema. Tem que ser mais índio que cacique, pô. Não existe estrutura social diferente disso. E outra coisa também é a receptibilidade também. Né? Algo apitou aqui, mas não foi uma bomba. Mas acho que está tudo em cima. Deve ter sido esse telemóvel. Logo no primeiro dia já foi muito bem recebido, né? Uma coisa Ótimo. que no Brasil não acontece quando tem aluno novo. Ele ficou maravilhado aqui com a recepção. E uma coisa muito boa também é a união da turma. Isso é muito bom. A gente tem grupo no WhatsApp sempre, no Instagram. Boa. Coisas que no Brasil não acontece. É sempre aqueles grupos separados, cada grupo assim, entre si. Mais individualidade lá. Às vezes, infelizmente, é até hostil a receptividade do aluno novo. É impressionante, infelizmente. Pois é. Em alguns casos, pelo menos. E eras o único nacionalidade brasileira na turma? Tinham 3. 3? Ótimo. Isso também mostra um pouquinho deste novo paradigma, não é? Este novo fluxo. Está a vir muito brasileiro para cá, que está, de facto, a também ajudar a tornar este processo mais amigável, mais fácil. Vou aproveitar isso para abrir um parênteses, para passar uma percepção que eu tive, que eu comentei com a minha família, com os amigos, e foi uma realidade. Eu fui recebido aqui, a percepção que eu tive, eu fui recebido, inclusive nos órgãos públicos aqui, que a gente chega, tem que ir ao CEF, tem que fazer vários processos. Eu fui recebido, eu me senti como se eu estivesse em casa, como se eu fosse um português. A cordialidade de vocês, a prestatividade, é uma coisa
que, inclusive no Brasil, não é comum, infelizmente, principalmente nos órgãos públicos. Tem uma coisa que eu costumo dizer o seguinte: você quando chega em algum órgão que seja, principalmente o público no Brasil, há uma grande diferença quando você é recebido, há uma grande diferença quando a pessoa está preocupada em resolver o seu problema e quando ela está preocupada em se livrar do seu problema. Não é? Pois é. E uma coisa muito comum, infelizmente, principalmente nos órgãos públicos brasileiros, quando você chega lá, eles têm, infelizmente, na maioria das vezes, preocupação em se livrar do seu problema. Claro. Mandar para outro gabinete ou para outra resposta. E aqui eu vim para cá sozinho só eu e meu filho de 14 anos, não conhecia ninguém, a não ser você por telefone. A única pessoa, o único contato que eu tive foi consigo. Não conheci ninguém, parente nenhum, amigo nenhum. Tinha um colega do meu curso de pós-graduação que morava em Porto. Pois, um pouquinho longe. Então não tinha como me ajudar. Eu fiz tudo sozinho. E me surpreendeu, principalmente quando você está num local diferente, que você precisa disso, você percebe com mais facilidade as coisas. E todos os lugares que eu fui, eu tive essa clara percepção. Todos estavam preocupados em resolver o meu problema e não se livrar do meu problema. Houve momentos que o atendente, ele saiu eu cheguei num lugar que não era naquele local, ele saiu do lugar dele e me levou onde era para atender. Que aqui é chamada Loja do Cidadão. Certo, onde concentra os serviços. No Brasil chama Poupa Tempo. Poupa Tempo, boa. Poupa Tempo, é um local só que resolve vários problemas. Aqui é a Loja do Cidadão. E aí eu fui num setor, naquele setor, ele chegou, ele percebeu que eu estava ali, não conhecia nada, e ele prontamente, ele saiu da posição dele e me levou onde era. Isso aconteceu, teve caso que às vezes não podia sair, ele teve o cuidado ele falou, escreveu no papel para mim onde era, me orientou com a maior boa vontade. Ótimo. Uma coisa que infelizmente eu como brasileiro, dentro do meu país, resolvendo algum problema, cansei de ouvir isso. Você chega do cara e só fala assim, não é comigo não, não é aqui não. É toda a informação que você recebe. Olha, eu estou maravilhado com a tua explicação, porque a percepção que nós portugueses temos do nosso funcionalismo público é que ele funciona um bocadinho abaixo daquilo que devia ser o padrão. A nossa noção... Vou comentar sobre isso. A nossa noção de eu vou ter que ir ao serviço e espero que eu venha de lá com o meu problema resolvido, de 0 a 5 é sempre 2,5, 3. A expectativa nunca é elevada. Porquê? Porque há mau funcionário público. Então, a tua percepção foi ótima, ainda bem que deste com essas pessoas, com as pessoas certas. Pode ter sido coincidência, porque também podes ter, no futuro, o tal mau encontro. Aquela pessoa que sabe que efetivamente a pessoa está lá para resolver o seu problema, o macaco está ali, pôs-se nas costas dela, ela percebe que não vai conseguir e então chuta o macaco para outra pessoa. Portanto, isso vai acontecer algumas vezes ao longo da vida. Eu acredito que não existe local perfeito. Não existe local perfeito. Eu também acredito que o padrão de serviço do funcionalismo público está a mudar. A mentalidade é diferente. As pessoas hoje são mais receptivas porque a troca de experiências, portanto, esta nova realidade de Portugal estar a receber tantas nacionalidades, isto é novo para nós. Nós fomos mercadores, descobridores, depois passámos a nossa idade das trevas, em ficámos aqui fechados ao mundo, depois tivemos uma ditadura forte, paralela com a ditadura militar brasileira, e então mandámos muita gente para fora, nós mandámos muitos imigrantes para fora. A nossa década de jugo da ditadura foi sempre de exportar mão de obra para fora. Portanto, da década de 50 até à década de 90 foi sempre um canal de saída. Nós estamos agora, a partir da década de 90, a receber gente. E talvez estes primeiros 20 anos, 30, estejam a reeducar o português e tornar o português mais aberto. E agora, não só pelas nacionalidades que passam por aqui, mas também pelo turismo. Porque o turismo é um motor direto de 10% desta economia e de indireto de 40%. Portanto, tudo aqui que se vende, desde a alimentação, desde a viagem na companhia aérea e depois eventualmente ao souvenir que se leva, isto é uma parcela muito grande daquilo que Portugal pode efetivamente produzir. E então temos que mudar esta atitude, temos mais smiley faces, senão isto não vai a lado nenhum, não é?
E ainda bem que tu tens essa percepção. A percepção que eu tenho é que o nosso funcionalismo público muitas das vezes não funciona tão bem. Mas se tu tens essa percepção, ótimo. Tu tens outra medida de comparação, não é? Sim, sim. Aquilo que eu conheço dos outros países não é acerca do seu funcionalismo público. Eu não, eu felizmente ou infelizmente, quando vou para fora, não me vou servir dos serviços públicos. Se a gente for falar em tempo de espera, então, aí você fica louco. É? Eu fui aqui algumas vezes, eu fiz todo o processo, tudo que estava previsto, eu fiz questão de fazer todos os processos. Então são vários momentos que a gente tem que ir, em vários órgãos diferentes. E o tempo de espera aqui é uma coisa que no Brasil, quando você sai para resolver uma coisa no órgão público, você já separa o dia inteiro para perder. Já desespera. Aqui a maioria das coisas resolve 1 hora, 1 hora e pouco. Sim. Muitas coisas você agenda pela internet e funciona, chega lá e vai ser atendido no horário, às vezes atrasa 15, 20 minutos. O tempo de espera, então, é uma coisa fenomenal. Por exemplo, eu vi, quando cheguei aqui, a gente obviamente fiz aquela pesquisa antes de vir para cá, né, mas é uma pesquisa à distância, né, nada como você chegar realmente e constatar, né? E eu, apesar de fiz toda a pesquisa de prós e contras, as pessoas que falavam bem, as pessoas que falavam mal, o que falavam bem, o que falavam mal, não é? Então a gente tem que pesar isso tudo. E vim para cá, apesar disso, de todas essas análises, vim com bons olhos. Porque no cômputo geral, na balança, para mim, daquilo que eu valorizo, daquilo que para mim é importante, né? Como eu disse, não há local, não tem paraíso nesse mundo. Sim. Vamos ter problemas, né? Mas no cômputo geral do que eu espero, do que eu entendo como uma sociedade, uma civilização, os valores que para mim são mais importantes, eu vim com bons olhos para cá. Vim otimista. E aí lhe digo o seguinte, cheguei aqui e falei, bom, agora vamos ver a realidade. Vamos ver se realmente essas informações que eu tive realmente foi uma mostragem da realidade. Porque às vezes a gente faz uma pesquisa equivocada. Claro. Né? Às vezes a fonte é mal feita, eu fiz empiricamente consulta. Então posso ter errado na minha pesquisa. Bom, então vamos ver na prática. E, para minha surpresa, a realidade superou a minha expectativa. Ótimo. Quanto mais eu vivia aqui, quanto mais eu conhecia toda a estrutura, a cordialidade de vocês, a prestatividade, a educação. Eu vi, inclusive, muita gente dizendo que o português é mal educado, é grosseiro. E qual a percepção que eu tive? Vocês são diretos, claros, objetivos. E às vezes a pessoa confunde índole, ou caráter, ou educação com simpatia. Sim. Não é? Claro. Eu posso não ser simpático, mas ser educado, cordial, respeitador. Uma coisa não tem a ver com a outra. E às vezes, às vezes a pessoa pode encontrar uma característica que eu percebo, vocês não têm muita preocupação de serem simpáticos com ninguém, não. Vocês são educados, cordiais, respeitadores, objetivos. Então, se uma coisa que é muito clara que eu percebi aqui, em comparação do brasileiro com o português, principalmente o carioca, que tem uma característica diferente. É diferente, ou né? do Rio de Janeiro ali. Vocês, se eu fizer alguma coisa, eu lhe incomodar, provavelmente eu vou ficar sabendo. Sim. Que eu me incomodei. Sim. Provavelmente. Nem que seja só com a expressão do olhar. Provavelmente eu vou ficar Sim. sabendo. E no Brasil, as pessoas, é quase que falta de educação eu demonstrar o meu incômodo. Ok. Entendeu? Então, é uma linha muito tênue, às vezes, entre ser simpático e ser falso. Sim. Não é? Eu tenho que tomar cuidado até onde vai a minha simpatia para eu não confundir simpatia com falsidade. E eu percebo que vocês não abrem mão disso. Não vão, em nome da simpatia, serem falsos e fingirem uma situação que não está acontecendo. Muito indireitos. É meu direito, é meu direito. Os direitos humanos. Mas olha só,
por uma questão lógica essencial, para que alguém tenha algum direito, antes disso, alguém tem o dever de dar o direito a ele. Claro. Não existe direito sem antes estabelecer os deveres. Então, para mim, a base de qualquer sociedade não é o direito, é o dever. Concorda? Se eu tenho direito a algo, se ninguém tiver o dever de me dar aquele direito, como eu vou receber? Sabes que as nossas tábuas das leis, a nossa legis mater é muito de direitos. Pois é. A parte dos Cai deveres. do céu direito, direito cai do céu. Direitos humanos, a lei dos direitos humanos. Ninguém vai fazer não, cai da árvore. Nasce, E a gente vê o compêndio e os direitos pesam 1,5 kg e os deveres são poucos. Eu sou apologista de um Estado participativo contributivo. Ou seja, a pessoa só devia de votar, a pessoa só devia começar a exercer os seus direitos depois de contribuir, começar a contribuir e participar nesta coisa que é a sociedade. Ativamente na construção da sociedade. Começou a trabalhar, começou a descontar, participa e contribui, começa a ter. Exato. Eu acho que devia de partir por aí, porque a sociedade precisa sempre de cimento para depois começar no floreado. E nós, com estas leis tão de direito e de pouco dever, começam sempre no floreado e pouco se encontra cimento. Exato. Bom, mais alguma pergunta aí? Não. A gente ia falar sobre o... Há uma dúvida que eu fiquei. O Vinícius, que foi que você comentou, que veio, ele já veio direto para... Ele saiu do Brasil direto para servir o Exército. Exatamente. Ele tratou do seu processo de dupla nacionalidade. Como é que ele tinha? Porque ele era neto de... Como é que ele fez? Eu creio que ele tinha segunda geração portuguesa. Portanto, ele era neto de alguém com nacionalidade portuguesa. Ok. Primeiro ele pegou a nacionalidade lá. Primeiro pegou a nacionalidade lá. Ok. Assim que teve o visto temporário, viu qual é que era a primeira janela de oportunidade para ele poder começar aqui o curso de praça, de soldado. E assim que ele soube que havia aqui um ingresso numa segunda-feira, ele chega num domingo à noite, desloca-se diretamente para o quartel, é logo feito o in-processing dele e ele começa logo esse processo. Portanto, mas primeiro tem que tratar a nacionalidade. Ele primeiro tem que ter a nacionalidade. Nacionalidade portuguesa, 18 anos, cadastro limpo e arranjar uma fundamentação do porquê dele querer Portugal, não é? Querer trabalhar, pois a gente pode fundamentar de diversas formas, não é? Perfeito. E ele, inclusive, o Vinícius, neste momento, já não é militar do Exército, neste momento é agente de Polícia de Segurança Pública. Sim, portanto, falou. ele fez 2 anos de Forças Armadas e, ao mesmo tempo que ele estava no seu processo de consolidação nas Forças Armadas, fez o seu concurso para a Polícia de Segurança Pública e, neste momento, ele é polícia. Certo. E está a correr tudo bem. Inclusive, ele estaria aqui hoje. Ele era para estar aqui hoje, mas eu acredito que ele possa estar... Mas ele... Covid, né? Covid restringiu o movimento. Foi apanhado, não tem? Ele está bem de saúde, mas... Quem sabe a gente tem uma oportunidade de trazê-lo aqui para comentar essa experiência dele pessoalmente. Pessoal, claro. Né? Que eu acho que ia contribuir, mas houve esse imprevisto. E essa passagem, inclusive, para... Qual polícia que ele está agora? Polícia de Segurança Pública. Ok. Ele está colocado em Lisboa, está na divisão de turismo. E está nesta tal polícia de atuação direta com o cidadão. Portanto, é uma polícia mais... Nós temos 2 polícias... Será o PM no Brasil? Será o PM no Brasil. Portanto, mas não é militar, esse policial que Este polícia é civil. Não, é militar. Este é o PM, mas tem a atuação do PM brasileiro. Ok. Tem a atuação do PM brasileiro. As 2 forças de polícia que estão no território nacional são a GNR e a PSP. São os órgãos base de polícia criminal. Pois há os órgãos superiores de polícia, que é a judiciária. GNR é a Guarda Nacional Republicana. Okay. Tem uma implementação mais rural. Portanto, estará fora das grandes metrópoles. Estará nas terras mais pequenas. Ok. Não sabia. A polícia tem uma implementação mais urbana, portanto está nas grandes cidades e nas grandes capitais de distrito. Portanto, é esta mais ou menos a malha de atuação das 2 forças. O que não invalida que exista Guarda Nacional Republicana em algumas cidades. Mas são cidades, lá está, com o cariz mais urbano ou com o cariz mais rural, ou seja, mais voltadas para uma área mais afastada das grandes metrópoles. Portanto, é esta, digamos assim, a identidade das 2 forças. Entendi. Mas as 2 têm a mesma área de atuação. O cidadão normal, o cidadão que
pise o risco na área urbana ou na área rural, poderá ter a GNR ou a PSP para lidar com essas situações. Uma coisa que parece que aqui em Portugal foi dividido, por exemplo, no Brasil tem a PF, que é a Polícia Federal, né? E aqui, se eu não me engano, comparando com o Brasil, é como se pegasse a Polícia Federal e dividisse em dois. Um aqui, acho que é a Polícia Judiciária, né, PJ, e o outro é o CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é um policial federal, né? É um policial federal, que é uma força que está em reestruturação neste preciso momento, em que os poderes administrativos ou as funções administrativas do CEF vão se manter e vão ser exclusivas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Os serviços policiais adjacentes a esses serviços administrativos, eu já depois explico, vão estar entregues à Polícia ou à Guarda Nacional Republicana. Vamos imaginar aqui o país. Vamos imaginar uma fronteira no oeste. Há circulação de turistas de Espanha para Portugal. A atuação policial já vai deixar de estar ao abrigo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Esse controlo de border, de fronteira, será feito pelos órgãos policiais. Agora, todo o processo administrativo, validação dos vistos, chegada no aeroporto, certificações de algum tipo, processo de reconhecimento de residência, esse todo o trabalho de reconhecimento administrativo vai continuar a ser feito pelo CEF. Portanto, o CEF vai deixar de ser órgão de polícia criminal e passa a ser um serviço administrativo que pontualmente recorre aos órgãos de polícia criminais mais antigos para fazer esse trabalho. Portanto, o CEF teve aqui uma infelicidade há pouco tempo, isto é conhecido publicamente. Houve um episódio menos feliz de um turista imigrante ucraniano no aeroporto de Lisboa, que faleceu nos serviços de estrangeiros e fronteiras e tudo isso despoltou, portanto, o falecimento deste turista que iria ser imigrante, a forma como isso ocorreu, que depois se traduziu como um homicídio, portanto, pelos operacionais do CEF, obrigou Portugal a repensar toda essa força e neste momento o projeto de lei que já foi discutido e que está para ser implementado é no sentido de descaracterizar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras continua como serviço administrativo, de checagem do processing, tudo o que forem as necessidades de fazer alguma atuação, imagina, ver se o Eduardo efetivamente tem as suas obrigações para com o visto, as suas obrigações para com o Estado português. Sim. Irá cá um órgão de polícia, ou GNR ou PSP, a sua casa fazer esse trabalho. Portanto, já não haverá agentes do CEF no terreno a investigar ou a procurar o que quer que seja. Portanto, houve aqui uma descaracterização do CEF. Se nós quiséssemos fazer uma comparação, tudo o que é estadual para o Brasil, nós aqui temos diretamente com a GNR e com o PSP. Tudo o que passa para o nível federal, nós chamamos para o nível nacional, aqui é feito pela Polícia Judiciária. Tá bem? E o CEF, no caso das fronteiras, sim, mas que agora já só faz serviço administrativo. Ok. Que agora já só faz serviço administrativo. Okay. O CEF deixou de ser órgão federal, órgão nacional, continua a ser administrativamente, policialmente deixou de ter atuação. Entendi. Você também teve uma experiência com um treinamento de sargentos no Afeganistão. É isso? Confere. Eu acho que é uma experiência interessante você compartilhar com a gente isso. Pois é. Ser militar no exército português também tem estas peripécias de ir para fora, em forças de diferentes entidades, ou de imposição de paz, ou de manutenção de paz. Eu já estive em forças dos dois tipos. Já estive no Kosovo, já estive também no Afeganistão, já voltei ao Kosovo novamente. Quando estive no Afeganistão, a missão que nos foi dada ao exército português, foi uma missão de treinamento. Porquê? Uma das resoluções do Conselho das Nações Unidas era dotar o Afeganistão com forças armadas próprias e forças policiais próprias que efetivamente pudessem reduzir ou incapacitar o ISIS, ou seja, o crescendo islâmico
terrorista, nada contra a religião em si, Isso. mas contra a índole terrorista do grupo. Isso. E então em 2010 houve necessidade de fazer aqui uma equipa conjunta das Forças Armadas e dos primeiros 10 que foram, com elementos da Força Aérea, com elementos da Marinha, com elementos do Exército, procurou-se fazer no processo de seleção e escolha, que vai desde as provas de inglês, depois uma outra prova mais específica técnica, procurou-se juntar aqui uma bateria de 10 elementos que conseguissem para lá, que fossem para o Afeganistão e efetivamente começar algo que não existia, com a supervisão da ISAF, com a supervisão da Força Estrangeira da Coligação, começar efetivamente a implementar no terreno as escolas de formação. E nós fomos lá com essa missão. Foram 7 meses. 7 meses muito produtivos. Começar um projeto do zero é complicado. O projeto afegão que eles tinham criado era basicamente 4 semanas de formação, um batalhão pronto formado e projeção logo para Kandahar ou para Bagram, ou seja, para os hotspots que eles consideravam. Portanto, nós tínhamos 4 semanas para preparar o melhor podíamos os camaradas que tínhamos à nossa frente. O objetivo era do nosso campo de treino, o KPMTC, Kabul Military Training Center, era de 4 em 4 semanas sair um batalhão pronto para ir. Portanto, este era o nosso goal. Mais uma linha de produção. É uma linha de produção. O projeto que estava previsto pelo MOD afegão, pelo Ministry of Defense afegão, era qualquer coisa do tipo 2 semanas para ensiná-los a ler e a escrever, 2 semanas para ensiná-los a disparar e projetá-los. Esta era a base de formação que nós não herdámos, mas era a base que eles queriam que nós seguíssemos. Quase impossível. Quase. Nós, quando chegámos, relegámos para segundo plano a parte académica. Ela continua a ser feita, mas tivemos que retirar. Se nós só tínhamos 4 semanas com aquelas pessoas, a vida é mais importante que o conhecimento e nós nisso temos que ser práticos. Não me adianta estar a dar 2 semanas de escolaridade quando efetivamente essa pessoa, se não estiver preparada para se defender a ele e os outros, vai morrer logo a seguir. O que é que me interessa que ele morra um gajo letrado? Não é? Isso não me interessa nada. Interessa é que ele consiga viver mais tempo, crie condições a seguir. Então nós começámos aqui a subtrair escolaridade e acrescentar outras coisas. Navegação, orientação, inativação de explosivos, liderança, comando, conhecimento mais aplicado, topografia. Portanto, começámos aqui a explicar e a introduzir aqui algumas disciplinas que para eles eram... Eu lembro-me da primeira reunião que foi feita com o MOD, nós perguntámos então onde é que está aqui a topografia na formação militar. E ele, topografia, sim. Vocês quando dão uma carta militar e dizem assim que têm que conquistar este objetivo, está na carta, como é que ele consegue interpretar o que está na carta? A relação carta-terreno, não é? As curvas de nível. Sim. E eles achavam, não, isso basta só uma pessoa no batalhão saber isso. E leva-os todos atrás. Não, o batalhão não é um progredido como um todo em fila indiana. O batalhão, a partir do ponto de irradiação, tem que progredir. Exatamente, se ele estiver doente, portanto. Aí perde o batalhão inteiro. E então, inicialmente, nós tivemos todas as resistências no sentido de não nos deixar desenhar livremente aquilo que era para ser dado nas 4 semanas. Sim. Mas que claramente nós fomos conseguindo ganhando. Conseguimos ganhar a confiança, conseguimos lhes provar por A mais B que a taxa de mortalidade era alta e eles tinham essa noção. Sim, efetivamente saiu o batalhão, mas efetivamente não havia sucesso no combate, não havia manutenção da capacidade de combater. E então, calmamente, fomos curso após curso, limando aquela aresta. Também não podes chegar lá e deixar, não, tudo fora, porque senão isso era insultar claramente na cara e nos olhos aquele povo que, de certa forma, nos está ali a receber, mas não deixamos de ser ocidentais. Sim. Nós somos diferentes, visualmente, e pelo uniforme e pela forma de comunicar, nós somos diferentes. Continuamos, não somos um infiel, mas somos um corpo estranho. E então conseguimos comprar tempo e algum carinho, e a última edição, portanto, ao fim destes 7 meses, a última edição do curso de formação de sargentos que nós lá demos, era um modelo completamente diferente do modelo inicial que nós tínhamos a obrigação de implementar. Isso foi reconhecido por eles.
a necessidade de fazer treinos conjuntos, desde o treino simples de parelha até o treino mais evoluído de secção, portanto, trabalhar a 2 ou trabalhar a 8. Conseguimos introduzir também o combate em áreas urbanas, era uma coisa que para eles achavam que combater em campo aberto ou combater em área urbana, os basic skills eram os mesmos, para eles eram apontar e disparar, mas não, há toda uma progressão, trazer o equipamento às costas, a estratégia é outra, como é que se avança, sobre determinadas condições de visibilidade, etc. E isso eles foram, através dos pequenos cursos que nós fomos dando e da formação que ia saindo, que efetivamente no terreno, quem estava a comandar os batalhões e as divisões no terreno achava, esta última versão já é melhorzinha, já não se perdem tanto, a gente já não vai dar com eles não sei onde, e já não se viram para o outro lado. E isso surtiu bastante efeito. Sim. E efetivamente fiquei triste com estas últimas notícias, com a perda de vontade de combater, quando efetivamente não saímos de lá. O que só mostra que efetivamente o afegão não gostou muito do American Way of Life. Ou seja, culturalmente ainda há muita coisa a ser feita naquele país. Eles ficaram com os conhecimentos, com os skills, ficaram com o equipamento, porque as forças da coligação deixaram lá muito equipamento para eles começarem o seu exército e começarem as suas polícias. Mas efetivamente nós não os conseguimos convencer destas nossas regras rígidas. Eles não tinham relógio e passaram a andar com relógio. Eles paravam o combate ou qualquer coisa que fosse importante para fazer as suas rezas e nós achámos que isso não era importante, não é? Portanto, culturalmente houve muita coisa a ser feita também. Este ainda não era o tempo, este ainda não era o momento. Embora a gente possa pensar, foram 20 anos de ocupação, mas 20 anos de ocupação ajudam a montar a fábrica, mas não ajudam a mudar a pessoa que trabalha na fábrica. A pessoa efetivamente estiver sob supervisão e coordenação. Mudar isso. A cultura. Todos os afegãos com quem nós lidávamos, desde os militares em bruto, a força que tínhamos que expedir de 4 em 4 semanas, até os colaboradores tradutores, todos eles estavam mais ocidentalizados. Já se vestiam com ganga, já de vez em quando pediam um CD-ROM com músicas ocidentais. E não. Eles foram dilapidados de tudo o que era multimédia, portanto, eles eram uma povoação, eles eram um povo bastante avançado na década de 70. O regime talibã conseguiu expulsar os soviéticos, mas depois roubou-lhes tudo o que era multimédia, fotografia, rádio, televisão, portanto, relegou-os para a idade medieval e tudo o que agora era um exponencial de multimédia, para eles era... O telemóvel existia, mas tudo o que havia dentro do conteúdo do telemóvel, só mesmo para ligar e para ouvir uma musiquinha, porque toda esta troca de fotografias e de vídeos para eles, isso ainda não estava implementado. E então nós conseguimos ocidentalizar um pouquinho as pessoas que lidavam connosco, mas efetivamente nós não conseguimos também perceber os seus tempos, não conseguimos perceber a importância que o Alcorão tem, e a vida e o exemplo de Maomé, a estratificação social deles. Não somos muito mais pela igualdade, e eles de facto têm uma separação estratificada da sociedade. A importância do pai, a importância do tio, a importância dos primos mais velhos, portanto, toda esta estratificação que a nós nos passa ao lado, portanto, e que eles dão um valor espiritual enorme, do tipo, nós em cada batalhão nós tínhamos a obrigação do MOD afegão de englobar alguns mujahidins, os chamados guerrilheiros mais antigos, pessoas já com 50, 60 anos, mas que ainda queriam combater. E então, mesmo que esse mujahidin fosse soldado, ele conseguia ter mais influência com o comandante de pelotão, com o comandante de companhia, portanto, porque é esta estratificação social. E muitas das vezes nós queríamos combater isso, para facilitar os processos, mas está enraizado neles. Portanto, e isso carecia de mais algum tempo. Esta sedução que terminou a meio, nós seduzimos-los só com os equipamentos e com o ensinamento, e agora faltava tempo para continuá-los a seduzir, no sentido político, no sentido até intelectual e no sentido cultural. Faltou essa parte. Por isso, com tristeza eu vejo que efetivamente não foi preciso muito para eles não terem vontade em combater, porque o Talibã
é um ser mais aproximado do que era um ocidental português ou um ocidental americano. Portanto, ele vê com mais facilidade um talibã e aceita o melhor do que via quando aparecesse lá um meio loiro português a mandar uns papos e com uma linguagem corporal diferente. Portanto, ele mais rapidamente, se tivesse que optar, este já o conheço. Há uma Porque este identidade sabe, ali. ele sabe qual é que é o chá que eu gosto, ele sabe qual é que é o tipo de comida que eu gosto. Eu não vou perder. Ele comunica na mesma língua do que eu. Eu não preciso estar aqui a recorrer a um terceiro para saber o que é que ele me está a querer dizer. Portanto, era de prever que efetivamente a aceitação do regime talibã fosse mais fácil do que foi a nossa. Porque eles estão naquele país. Agora, nós precisávamos mais tempo de continuar a convencer já não só o afegão indeciso, mas também o próprio talibã. Era preciso trazer os talibãs para a mesa das negociações. Seduzir também o inimigo, entre aspas, não é? Seduzir também ali o fator de estabilização. E nós não quisemos, muitas das vezes a nossa arrogância não fez com que nós criássemos pontos. Continuávamos a tratar como inimigo. E muitas das vezes nós é que somos os ocupantes, nós é que somos a força exterior, não é? E que ele já lá estava. Qual é a visão do outro? A visão do outro. Faltou essa parte da sedução. Mas é uma veremos. missão árdua e difícil, né? O Desafiante. choque cultural, toda vez que há um choque cultural, dificulta qualquer atividade. Para eles e para nós. Exatamente, O nosso battle rhythm tinha que começar às 4 da manhã. Ou seja, toda a nossa projeção de vida e de tempo, de esforço, começava bem mais cedo. Nós, às 6 horas do dia, nós já tínhamos de estar em pleno a debitar e a querer que acontecesse o máximo de coisas até às 11 da manhã. Porque a partir das 11 da manhã, meio-dia, a partir da grande refeição deles, do almoço, a vontade de trabalhar, a vontade de querer aprender, a taxa de aceitação desaparece. Portanto, E nós que até somos uns ocidentais mais notívagos, trabalhamos mais do almoço para a frente e muitas das vezes até estamos mais intelectualmente espertos à noite. Pois é, como é que concilia isso? Não, pura e simplesmente não trabalha. O afegão depois da grande refeição, pesaroso, sonolento, sem vontade de aprender, voltado para as questões privadas, portanto, a reza, a família, portanto. E isto é difícil. É difícil nós adaptarmos a este battle ritmo. Já eles também têm esta dificuldade. Pá, mas estes gajos, a seguir ao almoço, estão sempre com uma energia do caraças, pá. E nós às 4 da manhã estamos mortos. Não é? E a gente quando se levanta, eles já estão com a energia toda, já fazem reza e já estão preparados para combate. E nós... Café, respirar, adaptar, não é? Portanto, este battle rhythm de uns e de outros era diferente e esse foi o maior desafio. Depois foi o clima, não é? As temperaturas lá são extra polarizadas, portanto, apanhamos desde o mais 45, mais 50 de dia, à noite baixa drasticamente para 0, menos 10. No mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo sítio. É complicado. Adoece-nos naturalmente. Exato. O nosso biorritmo fica muito exposto nos primeiros tempos. Depois também há aquela questão da falta de rede de esgotos e sanitária. Portanto, tudo o que é feito e produzido pelo homem fica a céu aberto. As bactérias E. coli andam ali todas no ar naquelas poeiras densas. Portanto, nós tínhamos aquilo que nós chamávamos o expresso de Cabul, que era a partir do momento que entrávamos num banco de poeira, sabíamos que passado 10 minutos algum de nós tinha que parar o movimento porque tinha logo que ir à casa de banho. E que não há casas de banho, né? Tinha que logo ir atrás do monte para... Porque aquela para o brasileiro é banheiro. Banheiro, né? Porque o expresso de Cabul, quando entrava, a bactéria E. coli, quando era respirada, 10 minutos no organismo e era água autêntica. Aquilo era chuveiro mesmo. O clima era o segundo maior adversário. E depois era, claro, eu falei-te no battle rhythm, mas com a situação cultural lá, o terceiro é a cultura deles, que é completamente diferente. Eles diziam muitas vezes, vocês ocidentais têm os relógios, mas nós temos o tempo. Vocês podem querer fazer uma reunião aqui às 8. Eu é que sei a que horas é que eu vou aparecer. Isto condiciona-nos a vida. E eles é que vão dando os inputs aos acontecimentos. Portanto, ele sabe que tem uma atividade, ele sabe que tem um encontro no dia a seguir. Mas ele não estipula uma hora.
É mesmo? Ele Mas é o que? Ao amanhecer, o sol a pique? Como é que é mais ou menos essa... Ele sabe que se calhar o seu grande acontecimento tem que ser de manhã. A sua grande atividade. Ou seja, o seu ponto alto vai Nascer ter do sol. É isso? depois do nascer do sol, por aí ele fará a sua atividade principal desse dia. Agora, esta coisa de marcar para as 11 ou para o meio-dia... Mas como é que eles combinam uma reunião, por exemplo? Eles combinam o dia, eles sabem o que acontecerá. Agora vai um chegando, vai outro chegando, vai aparecendo. Quando tiver ali o quórum necessário... Ele sabe que aquele se calhar tem mais cabeças de gado e mais filhos, demorar mais tempo a tratar das coisas mundanas. E depois, portanto, as pessoas conseguem conceber as responsabilidades de cada um e conseguem perceber quem é que chega primeiro e prepara o chá, quem é que vem a seguir. Portanto, eles organizam-se de uma outra forma que não pelo relógio. E acontece, a primeira coisa que eu penso num quadro desse é que vai acontecer de começar a chegar pessoas, sei lá, vamos para o nosso relógio aqui, às 8 da manhã, e daqui a pouco aí tem que esperar, aí não tem ninguém, aí 8h30, 9 horas. Como é que é isso? Como é que mais ou menos, quanto tempo mais ou menos leva do primeiro até começar o evento, vamos dizer assim? O que acontecia por norma, muitas das vezes era, as pessoas mais importantes para acontecer o processo estão cá, então arranca-se. Ok. Não se espera por toda a gente. Entendi. Isso acontecia imensas vezes. Havia uma atividade para acontecer, fosse ela de que índole fosse, cariz mais militar ou cariz mais até cultural. Aqueles que vão ali desempenhar ativamente aquela já inicia. Faça o processo de espera. O stress ocidental fazia com que para eles é tranquilo. O mais antigo decide, já estamos em quórum, já estamos em condições e inicia o processo. E às vezes faltava sempre gente ao processo. Sim. Mas era decidido naturalmente assim. Portanto, o facto de não aparecer um ou dois atores não claudicou o processo. Portanto, esta é a perspectiva que eles têm da vida. É uma vida que não é controlada por fatores externos, é controlada por eles. Sim, interessante. Deve ser uma experiência... toda a atuação deles tem uma dimensão tão religiosa que eu lembro-me, um dos meus tradutores era médico. Eu lembro-me na altura, eu fiz este corte aqui neste dedo, isto estava a custar a cicatrizar. E ele, como médico, um homem das ciências, uma das vezes faz-me um reparo e diz-me: Albuquerque, tu não andas bem com Deus, algo se passa contigo. E eu, mas porquê? A tua cicatriz não é normal estar há 5 dias aberta e ela não ter cicatrizado. Caramba! E eu, mas é simples, luvas, equipamento, poeira, está a dificultar, não é? Não. Isto é um recado de Deus. Quando tu estás bem com Deus, quando a tua dimensão religiosa, emocional, intelectual está boa e equilibrada, o teu corpo regenera. E isto é um homem das ciências. Este homem, este tradutor, era um médico formado no Paquistão, que nunca se esquece e põe sempre a questão religiosa em primeiro lugar à questão científica. Olha o paradigma. O paradigma, eu disse, mas tu como médico consegues dizer isto? Eu sei que isto é das luvas, eu sei que isto é do equipamento e da poeira. Não. Já tiveste aqui cicatrizes que curaram mais depressa. Tens que tratar primeiro da questão interna. E isto vindo de um homem das ciências. Exato. Portanto, esta é uma dimensão que nós não conseguimos perceber. O ocidental não... Um médico que diga a um paciente... Um médico que diga a um paciente no Serviço Nacional de Saúde que tem que ter cuidado e prestar contas com Deus, esse médico outro dia tem um processo, tem uma queixa na ordem dos médicos no dia a seguir. Interessante. Eles têm preocupações e têm uma forma de ver o mundo que eu de certa forma invejo. É saber que efetivamente o eu está acima, são muito egocêntricos. Portanto, eu não posso deixar que os de fora me digam qual é que é o meu acontecimento ou a minha forma de ver o mundo. Portanto, eu primeiro e Deus. E depois então vamos tratar da outra dimensão. Nós estamos sempre preocupados com o outro, depois nós, e a parte religiosa ou a dimensão humana nem sequer entra. A parte da preocupação humana para o ocidental não entra. Nós estamos um bocado de costas voltadas para a parte religiosa e para eles é fundamental. Como é que foi essa questão aqui da atuação das Forças Armadas nesse processo do combate à Covid? Como é que foi essa Pois é.
embora não tenha sido tão visível o trabalho do Exército, digamos que, iconicamente, as fardas surgiram porque o organizador do processo de vacinação era um militar. E então essa foi a parte mais visível de todo um processo que foi acontecendo e adaptando ao longo que esta pandemia foi progredindo. Numa primeira fase, ninguém sabia muito bem como é que o vírus se iria comportar. Eu lembro-me de interna e externamente nós acharmos que, ok, isto é um vírus perigoso, provavelmente vai traduzir-se em muitas baixas. Nós temos que, numa primeira fase, nos organizar, contar munições e armas e preparar-nos. Portanto, esta foi a primeira reação. A reação interna foi fechar, preparar e estar prontos para. Esta foi a primeira reação em termos de organização, em termos de Forças Armadas. Numa segunda fase, percebemos que tínhamos que começar a ajudar. Porquê? Porque efetivamente percebemos que era um vírus de latência demorada, não tão mortal, mas que envolvia muitos processos de ajudada à cura. Portanto, havia que testar, havia que limpar, havia que organizar, e então as Forças Armadas foram assumindo aqui tarefas de background, de backstage, que não existiam no tecido social. Portanto, nós começámos a desinfetar ambulâncias, desinfetar escolas, desinfetar prisões. Portanto, passámos numa primeira fase para criar equipas de desinfecção. Passámos também a processar todas as chamadas do serviço do todas não, mas de certa forma grande parte das chamadas do serviço do Saúde 24, e criámos a linha de apoio Trace Covid, ou seja, cada cidadão que tivesse um contacto, sintomas e ligava para a linha da Saúde 24, o primeiro operador à partida seria um militar. Porque não havia este serviço, houve necessidade de criar esta linha de apoio para fazer triagem e só depois é que ia para o operacional de saúde. Portanto, nós criámos linhas de Trace Covid em todas as direções regionais de saúde. Então esta foi uma segunda camada de atuação. Foi com linhas de apoio Trace Covid. Depois recebemos o processo, digamos assim, da gestão da vacinação. Vacinar precisou de órgão de Estado-Maior e esse foi feito pelas Forças Armadas, e depois a materialização no terreno foi feita com enfermeiros, médicos e pessoal operacional de saúde. Portanto, houve aqui também este cunho organizacional que as Forças Armadas deram. O general Gouveia, o almirante Gouveia Melo, foi a pessoa que deu a cara neste processo, mas este é todo um processo que não conta só com militares, conta também com muitos civis, enfermeiros e médicos. Houve aqui uma primeira concepção das vacinas de que o nosso Serviço Nacional de Saúde poderia ser capaz de proceder à vacinação de toda a gente, e isto tentou-se nas primeiras 2-3 semanas, e depois chegámos à conclusão que este Serviço Nacional de Saúde não era suficiente e houve necessidade de criar grandes centros de vacinação. Portanto, isto na prática foi uma índole civil que depois foi despedida. Houve aqui um orientador do processo, que era um senhor civil, que saiu, foi afastado, e quando entra o organizador militar, o almirante, houve esta coisa de mass production, de criar grandes centros de vacinação, com metas de 1.000, 1.500, 2.000 vacinados por dia, ou seja, não deixar o laissez-faire, laissez-passer da pessoa. Cada grande centro de vacinação tinha estas metas diárias e trabalhava sempre até atingir essas metas. Portanto, se fluísse bem, trabalhava até às 5, se fluísse mal, trabalhava até às 8 ou até às 9. Portanto, houve aqui também este disfuncionalismo público do centro de vacinação que ajudou a cumprir as metas e fez com que Portugal até fosse um sucesso em termos mundiais. Sim. E fosse o primeiro a atingir o estado pleno de vacinação, os 91 mais qualquer coisa, etc. Sim. Portanto, as Forças Armadas aí também interviram. Paralelamente, fomos também fazendo alguns apoios sociais de dormidas e de alimentação, alojamento e alimentação. Houve também a necessidade bem localizada de dar comida a pessoal com mais necessidade, e o Exército criou essas linhas de alimentação, mais na zona da Grande Lisboa, mais na zona metropolitana, e nós também tivemos nessa parte. Portanto, tivemos uma pandemia Covid em termos de Forças Armadas, que nos obrigou a deixar um pouquinho o nosso core business,
que nos obrigou a deixar um bocadinho o treino e a preparação e a prontidão e dedicar-nos a este. Como também nós já temos vindo a mostrar noutras situações, quando os incêndios atacam muito Portugal, nós é um dos problemas que temos muita mata florestal, muita densidade florestal, e então obriga-nos também nós, Forças Armadas, aos diferentes níveis, Força Aérea, Marinha e Exército, também a participar desde o patrulhamento ao combate direto ou até ao rescaldo. Portanto, sempre que há catástrofe, o Exército, como órgão de proteção civil, atua e atua sempre com os meios que pode. Desde a tenda posto de comando, desde os equipamentos de comunicações, desde os homens no terreno a patrulhar ou a vigiar ou a manter. Portanto, o Exército sai de quartéis sempre que as catástrofes assim o ditam. Portanto, esse é um papel que às vezes as pessoas não veem, então, porque associam sempre os exércitos ao combate à guerra, não é? Graças a Deus, a única função do exército, né? Graças a Deus não combatemos há 40 anos, não temos uma guerra direta há 40 anos, não temos um inimigo designado há 40 anos, mas temos tentado adaptar a nossa missão a isso, como órgão de proteção civil, e o outro core business temos mantido, que é as responsabilidades que nós temos com a NATO e com a ONU. Portanto, nós temos em permanência entre 1.500 a 2.000 homens fora. Isto obriga, portanto, se estão 2.000 fora, obriga a ter sempre ali 3, 4.000 na forja, no forno, preparados para sair. Portanto, temos sempre também este canal a trabalhar, não é? Cumprir com as obrigações da NATO, cumprir com as obrigações da ONU. Portanto, é isto que nos pedem como país participante, muitas das vezes avançar com equipamentos, outras das vezes avançar com homens, algumas das vezes avançar com dinheiro. Não é tanto o nosso caso, é mais os Estados Unidos e a Rússia que muitas vezes avançam só com dinheiro para alguns teatros de operações, mas esta é a nossa obrigação contínua e essa temos conseguido manter. Estamos em diversos teatros de operações. Se eu não conseguir falhar e elencá-los todos, nós conseguimos estar, por exemplo, no Kosovo, no apoio aos refugiados, conseguimos estar na República Centro-Africana, conseguimos estar no Mali, conseguimos estar na Somália, conseguimos estar no Iraque neste momento, e depois temos missões de cooperação com Timor-Leste, com Cabo Verde, com Angola, Moçambique. Não sabia que tinha tanta... Temos em diferentes níveis de atuação e camada, nós conseguimos estar em diversas zonas do globo. Lá está, vai por fazendo os tais 2.000. E agora, para ver, se calhar, não sei, com esta situação na Ucrânia, com o agravamento da situação russa, esta tensão russa-ucraniana, provavelmente haja necessidade de mobilizar força, nem que seja só para demonstração, ou seja, para equilíbrio de tensões para aquela zona. Então Portugal, nesse aspecto, em termos de Forças Armadas, não tem ficado fora do xadrez, tem estado sempre a participar. Interessante. Uma coisa importante, citou tantas atuações aí internacionais, que eu não sei, talvez algumas pessoas, né, não sabem no Brasil. Portugal é um país, em comparação com o Brasil, um país pequeno, e a população de Portugal ela é 20 vezes menor que a população brasileira. O brasileiro deve estar aí na faixa de 210 milhões, aqui tem 10 milhões e meio. É isso. E mesmo assim, e obviamente as Forças Armadas é um pequeno percentual representativo da população, como todo o país, né? No Exército somos 14.000. Olha só. Caramba, e consegue atuar em tantas áreas. É interessante isso. Muitas das vezes obriga-nos a calçar vários capacetes. Não é? Exato. Obriga-nos, agora sou formador, amanhã faço parte do batalhão operacional da Força de Manobra. Muitas das vezes a gente calça várias botas e vários capacetes. O que não é tão bom. Portanto, o produto, né? Se eu andar sempre aqui a flutuar, eu se calhar não vou entregar um produto tão bom. Isto não era o desejável. Mas efetivamente temos cumprido com aquilo que nos tem surgido em termos de mesa de negociação. Porque quem decide isto são as esferas políticas, não é? O Exército serve o povo, mas claro, serve sempre a estrutura, serve o governo e todas as suas estruturas de decisão. Portanto, sempre que temos sido chamados, temos tentado estar prontos. Mas eu não sabia que tinha tanta... que as Forças Armadas Portuguesas, né, considerando, obviamente, sim, o universo da população, que tivesse tantas atuações assim. Muito interessante isso, muito produtivo, né, e louvável. Nem sempre reconhecido, mas agradeço as tuas palavras. Sim. As Forças Armadas, na verdade, eu não sei, lógico, de um país mais ou menos, mas normalmente ela não recebe
o reconhecimento que mereceria. E é uma das nossas máximas também, né? Sim, nós também não queremos, nós também não temos, não lutamos para isso. Cumprir, se reconhecer ou não importa, nós vamos cumprir do mesmo jeito. Entendeu? É um dos lemas que a gente tem. É um dos lemas que nós temos. Não espera reconhecimento, não. Vai, faça e pronto. Se a pátria não vos agradecer, nada mais fez que a sua obrigação. Exatamente. Pronto. A gente está sempre à espera que a pátria nunca nos agradeça. Exatamente. Portanto, não, faz parte. Mais alguma pergunta aí? Sou o Antônio Filho. Antônio Filho. Obrigado aí. Que você esteve no Afeganistão? Em que ano? Eu estive em 2010, portanto eu embarquei em outubro de 2010 e regressei em maio de 2011. Mas efetivamente, o exército português esteve lá em que período? O exército português. O exército português esteve lá de 2005 a 2009 como uma chamada Força de Manobra e Combate. Certo. Regressámos, deixámos de estar naquele teatro, depois voltámos lá outra vez em 2010 e estivemos lá de 2010 até agora 2020. Portanto, tivemos destes 2 períodos, Sim. 5 mais 10, e agora já não estamos lá novamente. Sim. Estamos no Iraque, mas com uma força de outra tipologia, mas no Afeganistão já não temos militares neste momento. Tivemos 15 anos, digamos assim, de presença lá. E mais alguma coisa que você acha relevante para considerar, que pode somar? Ou já comentamos tudo aí? Já conseguimos ir a vários sítios da viagem. Coisa, eu acho que há muita coisa. Despindo agora aqui o uniforme. Há outras coisas que podem um dia vir a esta mesa de debate, se o Eduardo assim achar. Porque se isto é um canal de, digamos, de partilha de ideias e acima de tudo também de criar pontes e laços, facilitar processos, seja o processo de cá para lá, de lá para cá, perceber bem as 2 realidades, um dia podemos descolar um pouquinho aqui o uniforme e irmos um pouquinho mais ao cidadão, à parte do dia-a-dia. A mensagem que eu gostaria de dizer, em termos de fecho de capítulo, é uma coisa muito nossa. Insistir, persistir, até conseguir, não é? Quem está do lado lá e queira vir um dia, nem que seja só por conhecimento, nem que seja só para matar a curiosidade, venha perceber este pedacinho de terra à beira-mar plantado, que tem as suas nuances, que tem o seu povo difícil de interpretar e de saber ler, mas que também tem muitas coisas boas para nos dar, muitos ensinamentos culturais que estão no nosso ADN. Portanto, esta coisa de ser desconfiado tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Esta coisa de muitas das vezes nós gostarmos mais de ensinar a pescar do que dar propriamente o peixe, também terá os seus frutos a longo prazo. Eu acho que é um país ainda que tem muito para descobrir positivamente, e acho que tem tudo a ganhar com a presença de gente que fala esta língua, mas tem uma postura mais positiva da vida, que é o brasileiro. Portanto, eu acho que este intercâmbio, cá e lá, vão ajudar os 2 países ao mesmo tempo. Um ganho, né? Acho que vai haver um ganho natural. Porque eu também acredito, e o Brasil neste momento está a atravessar um processo político bastante descaracterizado do que era, né? Com menos nins e grey areas, né? Com menos áreas cinzentas e mais sims e nãos. E que eu acredito que cria alguma resistência ao processo, mas que vai dar... É um processo de aprendizado. É um processo de aprendizagem que eu acredito que a longo prazo dê ganhos, portanto. E isto é uma perspectiva não tão sul-americana, mas é uma perspectiva se calhar mais ocidental de ver as coisas. Não querendo ir para o bolsonarismo e não querendo cair nesses javões fáceis de classificar, mas efetivamente era um processo que também se calhar fazia falta para maturar o cidadão brasileiro, que é um cidadão altamente capaz, versátil. Vocês têm dos melhores artistas do âmbito da música, do âmbito do cinema, portanto, vocês conseguem ter pontas de lança em diversas áreas. Mas se calhar, em termos de organização da casa, não é?
em termos de ter o apartamento limpo, prontinho, funcional e não ter os brinquedos na cozinha e etc., faltava um pouquinho esta perspectiva mais... Gente que entrou lá para bagunçar, né? É. Para fazer bagunça. Que às vezes é bom partir tudo e deixar a casa suja, e foi um dia ótimo de festa, mas outro dia a gente tem que continuar a viver na casa, não é? Exatamente. Como é que vai ser, não é? Tem que arrumar, Quem é que vai ao banho primeiro? Está lá, uma prenda dentro do banheiro, não é? Pois é. Alguém tem que arrumar, não é? Eu acho que isso é importante. E nós também temos a ganhar com essa desconstrução tão rígida que nós temos da sociedade. Portanto, se alguém estiver do outro lado, pá, insistir, persistir e vai conseguir, pá. E não se assuste com os processos. Os processos são naturais das fases do homem. Às vezes, oportunidade de aprendizado, na verdade. observação, exatamente. Não criticar tão aquilo que às vezes é mais fácil criticar e tentar perceber que o que move aquela pessoa e aquela vontade é algo que se calhar pode nos custar porque é algo não tão intrínseco, mas que provavelmente deu resultados noutras partes do globo, noutros lados do planeta, noutras fases, e melhorou, fez avançar, não é? Por incrível que pareça, é nas guerras que se avança. É nas guerras que se testam armas, é nas guerras que a multimédia e os softwares são aplicados. Tecnologia, portanto, tecnologia é um processo de desconstrução, mas é precisamente neste processo que nós temos que aprender a perceber qual é que é a oportunidade. Tá vendo? Eu falei que eu ia esquecer o nome dela. E agora? Madalina. Quer deixar alguma palavra, alguma coisa? Não? Qualquer dia a gente vai arrastar ela para aqui. Pois é, vamos ver se conseguimos. Mas se tiver outra oportunidade, até quando eu lhe convidei, né, sugeri vários pontos e realmente a gente poderia falar de muita coisa. Já conversamos sobre muitas coisas. Inclusive uma questão espiritual que a gente até ia conversar e por infortúnios a gente acabou não se encontrando para isso, e que eu acho muito interessante a sua visão e eu gostaria de trocar alguma informação consigo, Claro que sim. Uma partilha de ideias. Uma partilha de ideias. Me motivou muito a ter esse papo com você, que talvez pode ser até aqui nesse ambiente, não sabemos, né? Tal e qual. E vamos conversar com o Vinícius, você pode vir um dia para contribuir com a experiência dele, porque... Claro que sim. Ele tem vontade de estar. Pois é, e ele é a pessoa que viveu isso. Claro. Né? Poderia contribuir mais, mas infelizmente houve esse infortúnio. E a vida que segue, Deus quiser. Como é que ele está? Ele teve notícia aí recente dele? Tá ótimo, ele está bem. Novo. Um puto novo, sabes? O corpo responde, Aqui é uma maravilha. 5 dias de férias. 5 dias de férias. O nosso operador de mídia, qual é o pensamento do dia do operador de mídia? Ué, mas eu falei para você para ter. Não consegui pensar. Pô, eu falei para ele, eu vou demitir o operador de mídia. Eu falei para ele, você vai ser demitido. Ele quer um aumento. O que eu faço agora? Não faz. Uma insubordinação nesse nível. Pois é. Eu dei uma ordem para ele, para trazer o... Na tropa podiam ser 50 polichinelos. Olha aí. Ou 25 de braços. Mas Ele não. fala paga 10. Paga 10. 10. Só aqui é 50, tá vendo como é que é mais... Pois é. É mais molezinha, só 10. É. Por 10 eu não me deito. Eu vou demitir esse... Quem quiser, por favor, me ajudem, eu vou ser democrático. Pois é. Só digam isso, demito o operador de mídia, sim ou não, só isso. Só respondo sim ou não. Porque não pode submeter. A gente falando aqui de Força Armada, de militar, nós militares. Rigidez. Eu recebo uma insubordinação nesse nível. É que não dá para demitir o operador. Depois isto não funciona da próxima vez. Pois é. É uma peça importante. Ah, meu Deus. E eu tive essa ideia, né, da gente trazer no final do programa. Começamos com o psicólogo Marcos Avelar, na última, trouxemos uma ideia. E hoje nós tivemos, até participei consigo, com vocês, tivemos uma correria aqui, porque os microfones não funcionavam. E faltavam poucos minutos para começar a live. Nada como militar não resolve. A gente só tinha um microfone funcionando. E agora estão os 3. E levamos aqui quase uma hora para resolver.
E acabou que eu, na minha correria de trazer meu pensamento do dia, ou melhor dizendo, uma palavra, ou o que seja, não sei qual é o nome disso, trazer algum, caso queira trazer, compartilhar alguma coisa. Eu olhei, eu não sei se eu vou esquecer, se eu vou falar certo, mas eu captei a ideia. Depois eu vou colocar lá, porque se eu tiver cometido algum engano aqui, se eu não me engano é de Sócrates. Olha só, Sócrates, né? Mais de 2.000 anos, Grécia Antiga, sei lá, 2.400 anos, não me lembro agora. Olha a frase dele que eu achei interessante. Ele falou o seguinte: vivemos a era da comunicação, né? Da informação. Global e é o segundo. Sim. E ele disse o seguinte, há 2.000 e tantos anos. Ele falou: a informação só é útil quando ela faz o homem melhor. Hoje a gente é abalroado o tempo todo de tanta informação, e se a gente for parar para observar quantas delas realmente nos fazem pessoas melhores, não sei se dá para aproveitar qual o percentual que a gente aproveita dessa enxurrada de informações que a gente recebe hoje em dia. E isso esse homem falou há mais de 2.000 anos, que nem existia nada. Olha a distância. E ele já tinha essa visão da seleção da informação, que às vezes a gente se alimenta de tanta coisa que não interessa, que não vai me tornar melhor, ou às vezes até pior. Né? Então eu achei muito importante. Depois eu vou até conferir se a frase realmente é essa, se é de Sócrates, porque quando eu estava olhando aqui começou o problema e eu acabei, não tive tempo. Eles chegaram aqui, eu estava meio bagunçado ainda, não tinha. Peço até desculpas novamente, mas foi um... Tranquilo. Acontece. E começou tudo a tempo e horas. É, ainda tivemos tempinho a fazer um brinde antes de começar. Aí, dá conseguir, Foi muito bom, gente. Agradeço muito a participação. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui prestigiar também o nosso espaço. Operador de mídia, sempre muito competente aí. Eu não sei se eu comentei aqui, mas toda a parte que eu cheguei a comentar antes, mas eu não sei se eu falei, toda essa estrutura aqui, a parte de software, de compatibilidade. E que não é tão simples assim. Não é tão simples. Ele fez simplesmente tudo. Sozinho. Brutal. Né? Então, eu só fiz o quê? Comprar as coisas e falar, ó, faz aí. E ele pegou e fez. Ele é um maker. Ele é um maker. Não é um destroyer, não é? Ele é daqueles que faz e constrói, não é daqueles que desconstrói. Exato. Isso é importante. Gente, muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pelas tuas palavras. Que nos assistiram. Só tenho a agradecer a oportunidade, o privilégio de estar vocês acompanhando a gente. Espero que continuemos trazendo coisas interessantes, que a gente possa passar alguma informação útil, de acordo com Sócrates, né? Compartilhar, e espero que até a próxima. Participa as pessoas e vamos colocar os links, né, na descrição. Sim. Vamos depois colocar, e que seja informação mais útil para as pessoas. Exatamente. Gente, muito obrigado por tudo e mais uma vez, em nome do Loki Podcast, obrigado e até a próxima.